pouquinho do seu exílio, então. Você, depois desse movimento da Damares, né, você consegue... Depois do DOPS, fui para Tiradentes. Da Tiradentes fiquei muito tempo, né, até final de 71. Aí eu fui buscar minha filha. Quer dizer, nesse meio tempo que teve, eu não sabia quantos anos eu ia ficar, né? Porque naquela época não tinha nada muito claro. Eu podia ficar 2 anos a 15, ou 6 meses, né? Meu irmão, que não acreditava muito em tortura e nada disso, ele, não vou contar os detalhes agora, mas ele teve a ocasião de ver o que estava acontecendo, e ele me disse, olha, eu não tenho condições de ficar com a sua filha aqui, né? Sim, você foi presa, Uhum. você tinha uma filha já, que vocês foram para São Paulo, você e seu marido... Minha filha tinha 8 meses, Sim. E aí seu marido também foi preso, sua filha, como é que foi a família, né? Como é que vocês ficaram, né? Pois é. Bom, quando eu fui presa, eu tinha assim, sabia que podia acontecer, tinha muito receio de com quem ficaria minha filha e como, né? E realmente eu, nos primeiros momentos, sendo torturada, eu pensava, graças a Deus que fui eu, né? Porque eu tinha medo que não fosse eu, que eu achava, para mim ia ser muito pior. Mas foi difícil, né? Bem difícil. Me lembro que eu queria demais saber da minha filha, não tinha como, né? E teve um fato que eu contei numa reunião, depois posso falar dela, foi uma reunião que a gente fez latino-americana, de pessoas de vários lugares que tinham tido problemas na ditadura e que pediram para contar alguma coisa bonita, né, dessa época. Eu falei, eu tenho uma coisa bonita. Que foi quando a gente foi transferido para o DOPS, e que me levaram para aquela cela solitária lá do canto, o fundão. De repente chegou aquele bando de homens, né, assim, um médico e outros tal. E daí o médico disse para os outros, saiam, eu tenho que examinar sozinho. Isso foi denúncia de que ela está com marcas, não sei o quê, eu tenho que ver. Aí quando o pessoal saiu, ele falou, olha, eu sou o marido da amiga do seu irmão, sua filha, está ótima. Tá com... Nossa! Aquilo foi, assim, para mim, a coisa mais linda que podia acontecer, né? Até hoje eu me lembro disso. Aí ele falou isso, pronto, faz isso aqui. Daí chamou os outros, continuou fazendo aquele estardalhaço, foi embora, né? Mas foi ótimo. Então, ela foi isso, né? E meu marido, ele, quando ele percebeu, né, a gente tinha um tempo de espera que eu não voltava e tal, aí ele foi procurar entregar minha filha para o meu irmão, que era o que eu queria que ficasse, era com o meu irmão, né? E daí ficou. Tem muitos detalhes de tanta coisa, mas se eu for contar, a gente vai ficar aqui 5 dias, então não vou entrar nos detalhes. Mas meu irmão ficou, então, com ela e meu marido teve que ficar clandestino, né, até ver o que ele podia fazer. E meu irmão me disse, né, já depois, eu já na Tiradentes, ele disse, olha, eu esperei você chegar aqui, mas você tem que decidir o que eu faço. Você pode ficar 15 anos sem ver sua filha se você for condenada a 15 anos. Se não for, você vai ver antes, mas eu não tenho condições de ficar com ela aqui no Brasil. Porque eles estão ameaçavam o tempo todo de pegar, de torturar na minha frente, essa coisa toda. Aí ele disse, olha, eu tenho uma possibilidade de aperfeiçoamento, ele é dentista. Na Noruega, eu posso levar ela. Nossa, aquilo foi duro, né? Ao mesmo tempo que era bom saber que ela estaria protegida, mas era terrível, né? Mas foi isso.
Só que daí o que aconteceu é que conseguiram, né? Meu irmão conseguiu ajudar meu marido a sair clandestinamente e entregou a minha filha para ele lá fora, não na França, entregou, acho que foi na Inglaterra, eu sei que entregou e ele foi com ela para a França. E a gente tinha na França o padre do local que a gente fazia trabalho em Sergipe, que ele tinha terminado o tempo dele e tinha ido para lá. E ele também já estava sendo perseguido pela igreja mais à direita, né? E ele tinha voltado para a França e ele vivia em Avignon. Então ele acolheu meu marido em Avignon. Uma irmã do meu marido decidiu ir para lá para poder ajudar, maravilhosa, hoje ela faleceu, mas foi isso, né? Ela ajudou muito, foi super importante, né? Então eu só cheguei então lá em Avignon em dezembro de 71, né? E bom, fiquei até julho de 79, né? Mas não em Avignon, porque eu fui para Avignon achando que, como eu, antes de sair, eu pedi para as duas auditorias militares que eles me dessem um documento mostrando de que eu não devia nada à justiça militar, porque eles, depois de muitos julgamentos, viram que não tinha nenhum depoimento meu que me implicasse. E que, então, eles estavam baseados em nada, que poderiam ter me dado 6 meses. Então, eles me soltaram, né? Deram esse documento. Eu achei que com esses documentos eu conseguiria retomar meu documento na França e trazer minha filha. Mas não consegui, né? Todas as minhas buscas em embaixada do Brasil, foi a vários lugares, foi em Haia, lá na França, não conseguia, não sei, sempre tinha um problema. E, finalmente, em Paris, já estava em Paris, a gente mudou depois para lá, o cônsul me reconheceu, da época de estudante, que éramos brigados, né? Porque eu era de AP e ele não era. E ele tinha um nome muito importante de grandes famílias, ele me explicou que foi isso, mais concurso, e ele estava sendo cônsul lá em Paris. E daí ele me chamou, né? Essas coisas eu sempre tenho medo de falar, porque eu não sei como ele está hoje, gostaria muito de ver, porque foi uma pessoa muito importante. E ele me disse que, em nome assim, do reconhecimento que ele tinha pela minha militância na época e tudo, que ele me sugeria que eu pedisse o estatuto de refugiada, porque eu não ia ter possibilidade de voltar com passaporte para o Brasil. E que se eu voltasse, que ele poderia dar um chamado laissez-passer, tinha grandes riscos de eu não ser nem presa, né? De ir direto, porque tinha muitos dados diferentes, dados novos, né? E daí ele conseguiu que a minha filha ficasse com o passaporte brasileiro. Então ela podia vir para o Brasil e eu voltar, né? Porque pendurada no passaporte de refugiado, a filha também não pode, né, voltar para o país, né? Então isso foi uma coisa importante, daí eu pedi estatuto de refugiada e tive experiências incríveis na França, né? Quando fala de rede de solidariedade, foram muitas, né?